Olá, graça e paz. Aqui quem fala é o apóstolo Gelson Becker, da Escola de Ativação Profética. Hoje nós estamos transmitindo essa aula diretamente de Recife, Pernambuco, Brasil. É a aula 26 do módulo de intercessão profética. Vamos falar sobre a intercessão que remove o véu da mente, não só dos incrédulos, embora o texto fale de incrédulos, mas também de cristãos secularizados ou cristãos nominais que frequentam a igreja, mas necessitam de uma experiência de novo nascimento, de revelação do Cristo ressurreto. Antes de entrarmos na aula propriamente dita, eu quero agradecer a todos os irmãos que depositaram suas ofertas, depositaram alguns ofertas missionárias, outros ofertas pessoais para a nossa manutenção. Quero dizer que essas ofertas nos permitiram no mês passado colocar o website no ar novamente e quero despertar o teu espírito para fazer isso novamente. Todos os meses, os custos de manutenção, não só com hospedagem e com segurança, mas com muitas coisas relacionadas ao ministério, passagens aéreas, ofertas, caminhões-pipa, abastecimento de água, cestas básicas, e principalmente treinamento de líderes, treinamento de obreiros em lugares em que ninguém quer ir treinar, treinamento onde nós estamos nos preparando para ir para a África, e precisamos de um fundo de caixa para não ser pesados aos irmãos da África, no mundo hispano, onde já estivemos muitas vezes, e por mais que os irmãos ofertem por uma disciplina, um princípio bíblico de oferta, de reconhecimento, de gratidão ou honra, nem sempre a paridade cambial dessas ofertas supre nem as necessidades da viagem, da passagem aérea, muito menos da nossa manutenção pessoal enquanto família, enquanto ministério. Eu quero agradecer a você que respondeu com sensibilidade, depositou sua oferta. Deus continue multiplicando e abençoando poderosamente. Se você tem maturidade para isso, ao longo da aula de hoje, faça sua transferência bancária, faça seu depósito, entre em contato conosco. Quero pedir perdão a muitos irmãos que não receberam ainda a apostila por e-mail. Nós estamos com muitos e-mails para responder. Exatamente por essa situação financeira, nós tivemos que usar o nosso tempo em diversas outras frentes ministeriais e até operações de trabalho, de negócio, operações comerciais, de intermediar compra e venda, na expectativa de recebermos comissionamento. E isso fez com que o nosso tempo para poder atender os alunos diminuísse significativamente. Na medida e proporção que as ofertas nos suprirem, vamos poder voltar a dedicar todo o tempo e toda a qualidade de atenção aos alunos online ou aos alunos presenciais da escola. Por isso, compartilhe esse vídeo, curta, inscreva-se no canal e mobilize pessoas que tenham maturidade para juntos todo mês, ciclicamente depositarem 100, 10, 20, 50, 30, 1.500 reais, valores que dentro do teu orçamento sejam uma oferta de maturidade, uma oferta que expresse dignidade e o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos milhares de pessoas que assistem às aulas, mas é um punhado muito pequeno de pessoas, não chega a 20 alunos comprometidos todo mês em depositar as ofertas ciclicamente. Por isso, nós precisamos falar desse assunto, não no final da aula, como habitualmente acontece nos vídeos anteriores, mas logo no início, para despertar o teu espírito e chamar você para essa parceria, aonde o apóstolo Paulo diz, eu vos ministrei as coisas espirituais. Seria muito vocês nos ministrarem as coisas materiais, financeiras, naturais, uma outra tradução fala as coisas carnais, mas você entende o princípio. Escola de Ativação Profética Online tem vencido as barreiras para conseguir disponibilizar aulas gratuitas ao povo de Deus. Poderíamos estar cobrando mensalidade, como muitos cursos teológicos o fazem, mas o nosso objetivo não é impedir as pessoas de terem acesso a essa palavra. Por outro lado, quando as pessoas não ofertam, não contribuem, a ausência dessa oferta impede as pessoas de continuarem recebendo as aulas, porque nós não temos condições de gravar e disponibilizar o material. Ore a Deus, peça para que discirna o nosso espírito e participe financeiramente conosco. Você receberá abundantemente mais da parte do Senhor, mas independente do quanto Deus seja fiel para multiplicar a tua semente, o trabalho de treinar obreiros, de transicionar a cultura e a mentalidade de uma geração de pastores não vai ficar atrasado, vai continuar, vai avançar, para a glória do nome de Jesus.
Aula 26, módulo de intercessão profética, intercessão que remove o véu da mente. O objetivo desta aula é desenvolver uma chave bíblica para intercessão quanto ao véu na mente dos incrédulos. Aula passada nós lançamos os fundamentos dessa nossa conversa de hoje. Estudaremos em modo prático como funcionam essas engrenagens no mundo espiritual que impedem os incrédulos, e também creio que podemos incluir aqui os cristãos nominais, os cristãos secularizados, os cristãos denominacionais, que são cristãos porque os pais eram, os avós eram, e estão com a sua vida fundamentada em dogmas denominacionais e não no Espírito do Senhor, ou na palavra de Deus. E essas pessoas, muitas vezes, não conseguem receber uma revelação de Deus viva e poderosa. Os sistemas malignos, os sistemas de crença mentirosos na mente e na religião, sempre são instrumentos de manipulação por demônios, visando destruir a vida interior, impedir, construir muralhas, bloqueios, barreiras, escudos demoníacos na mente das pessoas, e fazer com que dentro dessa pessoa uma imagem mentirosa, enganosa, equivocada de Deus seja estabelecida. Essas ideias e conceitos equivocados consistem numa espécie de névoa, fumaça do inferno, um véu que impede de serem tocados pela manifestação da glória do Senhor, nem de receberem a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Vejamos como orar e desligar, remover este depósito, esse acúmulo de malícia, de iniquidade da mente, da alma das pessoas. Como rasgar esse véu na mente dos incrédulos e dos cristãos secularizados. Tiago 1, 21, 22 diz, pelo que despojando-vos, outras traduções dizem removendo, toda sorte de imundície. A palavra ali também é traduzida por malícia. E de todo vestígio do mal ou iniquidade. Eu gosto dessa expressão que usa iniquidade. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Intercessão que remove o véu da mente. Embora o texto fale de incrédulos, existem hoje cristãos secularizados, piores que os incrédulos dentro das mais diversas igrejas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, a palavra ali no original é calupsis, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para lhes não resplandecer a luz. A palavra no original é fotismos, do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O evangelho do reino é um, o evangelho da glória de Cristo é uma experiência mais profunda com essa porta de entrada ao reino de Deus mediante a experiência de fé e Salvador. O evangelho da glória de Cristo embora sinônimos, figuras de linguagem que expressam níveis de glória e de manifestação do poder de Deus. Tanto incrédulos, descrentes, prosélitos. Prosélito é aquele cara que trocou de religião, mas no fundo nunca se conectou com Deus. Ou religiosas, pessoas de bem, porém frustradas com a experiência da igreja local, carregam em suas mentes uma confusão neural quando o assunto é Deus. Existem palavras que ativam códigos de desconforto na alma, na mente dessas pessoas. Por exemplo, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, igreja, congregar, dízimo, oferta, honra, palavras que geram desconforto por causa dos traumas emocionais que elas carregam dentro delas, embora possam ou não frequentar um templo, uma igreja. É como se essas palavras ativassem áreas da memória dessas pessoas que estão aprisionadas, obscurecidas por névoa, uma fumaça cheia de preconceitos ou mecanismos de defesa, mecanismos de rejeição. Cristãos secularizados que, embora sejam frequentadores de templos, nunca se tornaram em igreja, são apenas simpáticos a um cristianismo superficial e light, também possuem muita fumaça na sua mente. Muitos véu encobrindo o entendimento de alguns aspectos, de algumas verdades das Escrituras. Existem pessoas que até já receberam Jesus como Senhor e Salvador, seu nome foi escrito no livro da vida, mas ainda resistem, lutam, militam, trabalham, argumentam contra a vida do Espírito Santo, contra os dons de poder, contra o dízimo e a oferta, contra o princípio da autoridade pastoral ou qualquer coisa assim. Essas estruturas de pensamento religiosas sincretizadas com o cristianismo nominal, sem vida, consistem num véu
ou numa névoa na mente que impede novos níveis de experiência de revelação da glória e do conhecimento, do experimentar Deus. Ah, eu sei que Deus me ama. Beleza. E experimentar esse amor? O quanto já o experimentou? A palavra encoberto significa esconder, cobrir, obscurecer. Do original vem calupsis. Calupsis é revelação. Se nós colocarmos o prefixo apo, que é fora ou longe, o significado de apo, nós temos então o livro de Apocalipse. A palavra se torna apocalipsis, que significa a revelação de longe, a revelação de fora, a revelação adiante, a revelação que vem do futuro distante, longínqua. O interior da árvore é encoberto por uma casca, e o grão de trigo precisa cair no solo e morrer para liberar o fenômeno da germinação. Assim acontece a revelação do Espírito de Deus no espírito humano. É a mesma engrenagem, o mesmo fenômeno. Vamos focar em como interceder por incrédulos ou cristãos nominais. Particularmente, não creio haver muita diferença entre eles. Temos um papel a desempenhar como intercessores no processo de remover o véu da mente. Das pessoas pelas quais oramos, em 1 Coríntios 10:4, nos fala sobre as fortalezas espirituais. Essas fortalezas não são demônios, são apenas estruturas de pensamento e leitura de mundo moldadas sob influência diabólica, contra o sistema de valores do reino de Deus. Tornam-se ao longo dos anos em verdadeiras plataformas para a operação demoníaca em nossas vidas. Mas não são necessariamente demônios que estão habitando dentro de nós. E sim, estruturas de pensamentos fundamentados em iniquidade, fundamentados em pecado, inspiradas por demônios. Pessoas com essas fortalezas espirituais da maldade em suas mentes tornam-se fáceis marionetes nas mãos do diabo. Porque, embora andando na carne, não batalhamos, não lutamos, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa batalha, luta, milícia, não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir, demolir. Tem uma outra tradução que fala remover as fortalezas, os sofismas. Outras traduções não usam a palavra sofisma, usam derrubando raciocínios. E toda altivez ou baluarte, as duas expressões que aparecem nas traduções da língua portuguesa, que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida em nós a nossa obediência. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3-6. Muitos incrédulos ou cristãos nominais não veem a luz do evangelho simplesmente porque não conseguem vê-la, não conseguem enxergar. Temos uma inclinação almática, religiosa, de desistir de orar, de desistir de interceder, de desistir de evangelizar, de desistir de telefonar e falar da palavra de Deus para essas pessoas, ou até mesmo de não querermos mais gastar energia evangelizando essas pessoas, pois o diabo nos convence. Passamos a crer que elas não querem a palavra de Deus. Isso é uma mentira. A verdade é que elas não conseguem compreender a palavra de Deus enquanto este véu maligno não for profética e espiritualmente removido pela intercessão. Porém, o que está acontecendo no mundo espiritual é que enquanto esse véu não for removido do entendimento deles, eles desejam Deus, desejam a palavra, desejam o evangelho, desejam a ceia, desejam o batismo, desejam a comunhão com os demais cristãos, sim, mas não conseguem reconhecer isso, nem para eles mesmos, e muito menos publicamente aos outros. Não conseguem, embora desejem a manifestação da glória de Deus. Isso é uma coisa muito complexa, profunda, que quando você tem essa perspectiva da intercessão, faz com que a sua intercessão se torne mais eficiente. Eles não conseguem ver a luz do evangelho, embora desejem desesperadamente. Pregações poderosas em Deus e reuniões de unção, de milagre, de cura, de profecia, em que o céu desce na terra, para essas pessoas não significa nada. 2 Coríntios 4, 3-4 e 2 Coríntios 10, 4-6. Basicamente, são os dois textos fundamentais da aula de hoje. Você já deve ter presenciado reuniões sobrenaturais em que os céus simplesmente desceram à terra e os ministros do evangelho pregaram debaixo de uma atmosfera de unção especial, acima do normal, e você desejou até mesmo entregar sua vida a Jesus novamente, porém ao conversar com algum amigo, algum visitante, algum incrédulo ao redor, ficou indignado com tamanha indiferença ou tamanho bloqueio espiritual.
Você não aceitou, não compreendeu a dificuldade dele discernir e absorver toda aquela unção que estava em operação naquela reunião sobrenatural. Ficamos em crise quando isso acontece e começamos a fazer perguntas bobas, perguntas religiosas. Ficamos nos questionando como é que eles conseguiram rejeitar aquela unção, aquela palavra que foi pregada, aquela mensagem inspirada e ungida, ou até mesmo permanecerem passivos, indiferentes diante do convite do pregador para receberem a oração, entregarem suas vidas a Jesus, irem no altar para receber cura de uma doença, e não quererem Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Nós ficamos assim, irados, indignados, indiferentes ou em crise, sem conseguir compreender como eles conseguiram rejeitar a Jesus, ou dizer não para Jesus. Ficamos nos perguntando se havia um pregador, estava em pecado, se a equipe louvor não estava ungida, o que saiu errado? Perguntas imaturas que vêm na nossa mente. Na verdade, a pergunta que deveríamos fazer a nós mesmos é se antes de levarmos algum incrédulo para um culto evangelístico de milagres, nós havíamos, pela intercessão, removido o véu da mente de nossos convidados. Esse é o grande ponto-chave da aula de hoje. A pergunta correta a fazermos é se alguém removeu o véu da mente dos incrédulos pela oração antes deles chegarem no culto, na igreja, no congresso, no acampamento, no retiro, no evento, ou na reunião de oração na casa do incrédulo. Deus sempre estará pronto para se revelar aos perdidos. O mistério da eleição e a revelação de Jesus acontecem quando a soberania de Deus encontra intercessores na terra dispostos a falarem, profetizarem, pregarem, irem e evangelizarem, orarem, ligando, ativando na vida dos incrédulos ou na vida dos cristãos secularizados tudo aquilo que Cristo Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Pessoas com o véu maligno em suas mentes não conseguem reagir, responder positivamente às atmosferas de unção e poder, do mesmo modo como nós reagimos e recebemos e celebramos e nos rendemos ao toque da unção de Deus. Eles ainda estão embotados, cauterizados em suas faculdades espirituais. Eles não veem a luz do evangelho como nós a vemos, pois ainda não tiveram a revelação que nós já tivemos, de Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Não compreenderão como nós compreendemos uma pregação. Existe um sistema de crenças mundano, pecaminoso, demoníaco, muitas vezes herético, muitas vezes um sistema de crença mundano ligado a seitas e heresias, estabelecido na mente desses incrédulos. Por isso, quando o evangelho é pregado, não é que eles não querem Deus, é que eles não conseguem absorver e discernir o evangelho da forma como nós o absorvemos. Primeiro, nós temos que remover esse véu da mente dos incrédulos pela oração e pela pregação. Por isso que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. De tanto você martelar, uma hora essa fortaleza cai. Mas não é com 2 ou 3 batidinhas que o milagre acontece. É ao longo de um processo de intercessão que pede e que guerreia para remover o véu da mente. Uma perspectiva distorcida a respeito de igreja, de Bíblia, de Deus, de cristianismo. As imagens interiores que nutrimos de Deus irão determinar nossas experiências com Ele. Eu estava nos Estados Unidos, assisti pela televisão um testemunho de livramento de estupro, muito diferente. Uma mulher estava dirigindo seu carro na estrada, de repente um caminhoneiro começou a jogar luz alta sobre ela, buzinar e a colar seu caminhão na traseira do automóvel. Dava para ela sinal, piscava, buzinava, e ela queria que ele ultrapassasse, dava sinal de luz para ele sair de trás dela, ela diminuía a velocidade do carro, e ele não saía de trás dela, gesticulava muito com as mãos. Foi então que ela saiu da estrada principal e parou num posto de gasolina. O caminhoneiro foi atrás dela, e quando ela saiu do carro, correu para dentro da loja de conveniências, gritando por ajuda, chamando a polícia. Ela pensou que o problema dela fosse aquele desconhecido caminhoneiro. Mas, na verdade, ele foi até a parte de trás do carro dela e começou a bater num estuprador que estava escondido, esperando a oportunidade de atacá-la. Com a luz alta do caminhão e as buzinas, o bandido recuou e ficou esperando o caminhoneiro ultrapassar. Essa mulher estava fugindo da pessoa errada, ela estava fugindo do seu Salvador. Assim também ocorre com os incrédulos antes de receberem a revelação de Cristo Jesus vivo e ressurreto. Antes que o véu seja removido da mente, nós que já tivemos o nosso véu removido, sabemos hoje que podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro.
Mas essa revelação do amor de Deus deve ser muito mais profunda do que apenas religiosidade. Precisa se tornar uma experiência mística, empírica, íntima, precisa se tornar uma revelação no nosso interior e no interior de todos os seres humanos. Sem essa revelação da glória de Deus em nosso espírito humano, seremos apenas prosélitos que trocamos de religião, mas nunca teremos nascido da água nem do espírito. Em geral, os incrédulos carregam uma imagem mental de Deus furioso, de um Deus medieval, pronto para castigar e arremessar pessoas no lago de fogo e enxofre. Ou o outro extremo da mesma mentira. A outra imagem deformada de Deus é de um pai babaca, bunda mole, um pai passivo, que fala lá nas escrituras que o pecado traz consequências graves, mas no fundo, ninguém vai para o inferno, ninguém vai ser castigado, porque Deus é amor. Então, ou é o extremo de enxergar Deus somente como justo juiz e um juízo vingativo, ou o outro extremo de experimentar Deus como um babaca, que por um amor falso e mal interpretado, jamais iria permitir que alguém fosse para o inferno. Os dois extremos, as duas imagens mentais distorcidas de Deus, impedem as pessoas de se relacionar com o Deus da Bíblia, da forma como ele quer ser conhecido, como justo e como amoroso, como um pai perfeito. Essas mecânicas o diabo usa para impedir a luz de entrar dentro de nós. Nós temos que deixar a luz entrar em nós. Nós temos que nos inclinar a Deus como uma cana que ela é curvada pelo vento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares todo o vosso coração. Essa mecânica de eu me inclinar a Deus e buscar a Deus faz com que ele se revele a mim. Mas como alguém que está indiferente a Deus vai se revelar a Deus, sendo que ele não pratica esse princípio de se inclinar a Deus como uma cana que o vento sopra e essa cana vai se inclinando, e tem a mente obstruída por um véu de iniquidade. Precisamos aprender a deixar a luz de Deus entrar. Deus sem você continuará sendo Deus. Temos que buscá-lo enquanto ele pode ser achado. A palavra luz em 2 Coríntios 4,4 é fotismos, e significa iluminar. Ela também é utilizada em Efésios 1,18 e deriva do verbo fotizo, que significa deixar entrar a luz. Numa câmera fotográfica existe uma peça chamada obturador, a qual é aberta no momento exato da fotografia para capturar a imagem refletida e registrar a foto. Se o mecanismo que abre o obturador falhar, não haverá foto alguma. O mesmo acontece em nossa alma, em nosso espírito. Temos que abrir nossas faculdades espirituais para recebermos a imagem de Jesus, a imagem do Pai das Luzes refletida em nosso interior, dia após dia, até completar todo o processo de amadurecimento e transformação interior. Até chegarmos à imagem completa de Cristo, o varão perfeito. Efésios 4,13 fala sobre isso. Deixar a luz de Deus entrar diretamente proporcional ao retirar o véu da mente. Comum pastores ficarem frustrados, pois organizaram eventos maravilhosos e ao fazerem os apelos evangelísticos, centenas de pessoas receberam orações, mas ao longo do processo de confirmação da fé recebida, discipulado, membresia, as estatísticas algumas vezes são frustrantes. Embriagados pela frustração, esses pastores preferem dizer que foi apenas uma experiência emocional, e que não deu certo, ninguém nasceu de novo. Mas é óbvio que nascer da água e nascer do Espírito sempre vai envolver fortes emoções. Ser convencido pelos pecados e gerar o fruto do arrependimento não tem como não se emocionar. O problema não está na ausência ou na abundância do choro e do quebrantamento. O fracasso foi na intercessão que não conseguiu remover o véu do entendimento dos incrédulos. Talvez menos entendimento talvez menos entretenimento gospel e mais vida na unção teriam produzido resultados e frutos muito mais visíveis, intensos, maiores. O verdadeiro arrependimento bíblico só ocorre por revelação. Existe um grupo na teologia que diz que não é necessário nenhuma experiência mística na conversão, apenas uma decisão lógica e racional fundamentada na palavra de Deus. Eu particularmente creio que todo ser humano precisa de uma experiência semelhante à de Saulo no caminho para Damasco, a fim de que um dia se torne o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Devemos ser semelhantes aos essênios nos dias de João Batista. Já vimos isso em outras aulas, não vou tornar a falar qual a diferença do pensamento teológico dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e dos zelotes. Muitos confundem o conceito de arrependimento com o conceito de conversão. Arrependimento não significa virar em outra direção. A palavra correta para descrever essa experiência de amadurecimento, posicionamento em Cristo e mudança de direção é epistrefo.
epistrefo, que frequentemente é traduzida por conversão ou transformação, e não arrependimento, a qual vem da palavra metanoia, e significa um novo entendimento, uma nova compreensão, uma mudança de mentalidade, Romanos 12:2. Toda conversão, mudança de rota, mudança de direção dos padrões pecaminosos será um fruto e um resultado desta revelação íntima e pessoal de Deus, quando o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado, fazendo brotar em nosso interior o verdadeiro fruto do arrependimento. As imagens mentais que nutrimos e carregamos de Deus determinarão a eficácia, a eficiência dessa revelação de Deus. Você tem uma imagem de um Jesus crucificado, magrelo, feio, abatido, num altar romano, onde ele sempre está mal iluminado e é pequenininho, com uma personificação feminina da rainha dos céus, bem iluminada, bem bonita, bem sorridente. Enquanto tiver essa imagem de Jesus, é difícil você se relacionar com o Jesus da Bíblia. Lá em Apocalipse, João nos descreve um Jesus poderoso, musculoso, marombado, cheio de anabolizantes, com bíceps e tríceps acima dos 50 centímetros de diâmetro. Um guerreiro com barba branca, com cabelo branco, olhos como chama de fogo, cavalgando num cavalo, vindo ao nosso encontro, e na sua coxa está escrito, está tatuado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Veja que essa imagem de Jesus descrita e narrada por João em Apocalipse é totalmente diferente dessa imagem de Jesus magro, feio e abatido, cansado, desanimado, que a religião nos oferece. E então isso determina se você vai querer se relacionar ou conhecer mais esse Jesus, se tornar íntimo dele, ou viver indiferente, distante da pessoa dele. Arrependimento bíblico é exatamente o inverso dos efeitos nocivos, destrutivos, pecaminosos causados na humanidade após a queda através de Adão e Eva no Éden. Arrependimento bíblico é o caminho inverso ao caminho da independência de Deus e ao desejo de serem maiores que Deus. É inverso de se tornar conhecedores do bem e do mal. Arrependimento bíblico é comermos hoje da árvore da vida. Jesus, o renovo que brota do tronco de Jessé. No pecado original, a humanidade escolheu seu próprio conhecimento, sua própria sabedoria, construindo seus próprios conceitos do que é certo e do que é errado. Essa rejeição aos padrões divinos nos levou a uma necessidade de voltar a enxergar a luz de Deus, porque essa independência nos cegou, nos tornou cegos. Precisamos hoje de um novo sistema de crenças, de um novo sistema de valores, de um novo sistema de certo e errado, não mais fundamentados no homem, mas sim fundamentados numa fonte que seja o próprio Deus. Esse novo conhecimento de Deus retira o véu, abre os nossos olhos espirituais. Paulo fala em Atos 26:18, que ele foi chamado por Deus para lhes abrir os olhos, esclarecer, tirar o véu, tirar dúvidas, revelação, arrependimento, e depois dessa experiência primária, convertê-los epistrefo, das trevas para a luz. Veja que aqui tem um ponto muito polêmico, que as pessoas gostam de orar sempre transferindo a responsabilidade para Deus. Elas se sentem confortáveis, botando a culpa e transferindo para Deus. Deus abre os olhos dele, Deus converte ele, Deus transfere ele das trevas para a luz. É óbvio que se o poder de Deus não operar, se em sua soberania Deus não se manifestar em resposta a essa oração, é óbvio que nada vai acontecer. Mas Paulo não diz que ele foi lá em Atos 26:18 para Deus transportá-los das trevas para a luz. Paulo diz que Deus o comissionou para Paulo pegá-los e Paulo transportá-los cheio do poder de Deus. Você consegue entender a diferença de uma oração religiosa que transfere a responsabilidade de Deus e de uma oração profética que incorpora a unção e o poder e a natureza de Deus, e simbolicamente nós estamos transferindo, transportando, saqueando, tirando pessoas das trevas e levando elas para a luz, cheios do poder, da operação, da habilidade de Deus, conforme a soberania dele, mas não apenas orar ou rezar evangelicamente, transferindo para Deus uma responsabilidade de algo que Paulo não diz que é Deus que vai transferir eles. Paulo diz, Deus me ungiu, Deus me capacitou, Deus me enviou a vocês, para que eu, apóstolo Paulo, transporte vocês das trevas para a luz. Eu sei que Jesus faz isso na conversão, eu sei que o Espírito Santo de Deus faz isso, eu sei que Deus opera isso em sua soberania, mas eu sei que sem um instrumento humano para ir lá evangelizar, para orar, para impor as mãos, para abrir a boca e falar, também toda essa grandeza de Deus não se revelará. Então vamos parar
de demagogia e falsa espiritualidade, e vamos assumir essa responsabilidade, esse comissionamento de nós removermos o véu da mente dos incrédulos através da oração e do poder que é de Deus. Porque se você pensar que o poder é teu, aí você já entrou na heresia da nova era. O poder é dele, quem opera é ele, através da nossa instrumentalidade. Mas sem demagogia, assumindo a nossa responsabilidade pelo que aconteceu e pelo que deveria ter acontecido e não aconteceu ainda. Há uma diferença entre informação e revelação. Informação é alma, mente, psique. Revelação é espírito, pneuma, homem interior. Muitos cristãos apenas fundamentam seus sistemas de crença em habilidades da alma de seus pregadores, pastores, líderes, mentores, professores de teologia. Porém, nunca tiveram uma revelação pessoal do Cristo ressurreto. Informação é uma experiência mental. Pode ou não ser bíblica, mas tudo acontece na esfera da mente. Ela origina-se no conhecimento, ela origina-se no coração, é boa e necessitamos dela, porém, nunca será suficiente, porque é faculdade da alma. O poder espiritual só é liberado pelo conhecimento da revelação. A palavra escrita, graphe, deve tornar-se a palavra viva, logos. E esta, por sua vez, quando inspirada e aplicada, profética e por revelação especificamente na vida de cada leitor, se tornará em nosso interior uma palavra revelada, ou seja, uma palavra rema. Graphe, logos, rema. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda rema, de toda palavra rema que sair da boca de Deus. Mateus 4:4. Por isso não devemos apenas ler as Escrituras, mas devemos ler e meditar nelas, permanecer naquela palavra até que ela se torne vida, se torne uma revelação íntima pessoal em nosso interior. Salmo 119, 15 a 19 diz: em teus preceitos medito e observo os seus caminhos, deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra, faze-me bem ao teu servo para que eu viva, assim observarei a tua palavra, desvenda, a palavra no original é galar, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Essa palavra no original, galar, também significa tirar o véu ou descobrir, embora que o salmista poeticamente foi traduzido por desvendar. Tirar o véu, descobrir, ou seja, receber a revelação da palavra de Deus. Informações bíblicas são instantâneas, revelações bíblicas são fruto de um processo de amadurecimento e de caminhar com o Senhor. Eu ficava frustrado no início da minha conversão, pois recebia pregações poderosas em minha alma e voltava caminhando para casa dizendo que agora iria mudar e nas semanas seguintes pecava e caía nos mesmos erros cíclicos. Parecia que o poder de Deus não funcionava em minha vida. Eu determinava não ser mais a mesma pessoa e semanas depois percebia que ainda era a pessoa da qual eu não queria mais ser. Nada de sobrenatural havia acontecido. Atualmente, anos depois, eu olho para essas minhas antigas práticas e fortalezas espirituais pecaminosas de compulsão. No meu passado, percebo que elas não se repetem mais, já foram vencidas. Não que eu seja autossuficiente na minha fé em Jesus, mas que a disposição em pensar de um modo novo, de pensar de um modo diferente, uniram-se ao longo de um processo de transformar totalmente a minha estrutura existencial, a minha realidade interior. A informação que eu recebi a respeito daquele tipo de pecado foi instantânea. A revelação foi um processo que gerou em mim força, maturidade e a vida de Deus para vencer aquela tentação e vencer aquele pecado. Precisei de fé, mas também precisei mudar meus antigos padrões de leitura de mundo, de pensamento, a fim de que abrir as lentes da câmera fotográfica do meu interior para que a luz de Deus entrasse e efetivamente operasse transformação. Toda a verdade bíblica ou espiritual vem em nossas vidas em forma de sementes. Elas nunca vêm como um carvalho ou uma macieira pronta, frutífera. Vem como uma semente. Pode ser que essas verdades bíblicas já sejam vida no interior da pessoa que está nos pregando, nos ensinando, nos ministrando, mas em nosso interior elas acabaram de entrar e elas ainda são sementes que vão levar um tempo para se tornar revelação. Nossa alma pensa que já está tudo pronto, pois no raciocínio lógico dessa verdade revelada, já a compreendemos, e já absorvemos, e já desejamos intensamente por ela. Porém, até que esse novo sistema de crença se torne vida em nosso espírito, haverá um processo, haverá um caminhar, haverá um subir e descer de montanhas, haverá um aprender com os erros e com as frustrações e com os fracassos.
Ora, nos sentiremos no alto da montanha, ora nos sentiremos no vale de ossos secos. Só não podemos desistir. As sementes de informações espirituais precisam crescer até se tornarem uma revelação completa, amadurecida em nosso espírito. E é esse fruto que permanece para sempre diante do Pai. Conhecimento bíblico por conhecimento bíblico não produz vida. Apenas massageia o ego dos teólogos infrutíferos, com baixa autoestima, muitas vezes. Desde o Éden, a humanidade come apenas do fruto do conhecimento do bem e do mal. Chegou a hora de nos alimentarmos da árvore da vida. Jesus é o fruto da árvore da vida. Jesus é essa árvore. Ninguém será salvo pelo quanto conhecimento e informação teológica adquiriu nos laboratórios acadêmicos. Esse era um dos principais conflitos entre Jesus e os fariseus, que dizia para os fariseus: examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e não são elas que dão testemunho de mim. Jesus era o Messias, mas não querem vir a mim para terdes a vida eterna. João 5, 39 e 40. Muitos teólogos hoje conhecem muito bem as Escrituras, mas não conhecem bem a Deus. Alguns talvez nunca o conheceram mesmo, nem nascidos de novo sejam, e se tornaram pastores ou professores. Eles não conseguiriam sentar silenciosamente na presença de Deus por 2 horas sem ficarem entediados. Eles não ficariam 4, 5 horas orando em línguas, adorando a Deus. Isso seria um tédio para eles. Eles têm muita informação, mas pouca ou nenhuma revelação. A revelação transforma as Escrituras em espírito e vida. João 6, 63. É ela quem vivifica as Escrituras. Temos a tendência de sempre tomar atalhos, mas a revelação bíblica que nos leva à verdadeira transformação. Sem esse toque da revelação bíblica, nossas igrejas estarão apenas gerando cristãos humanistas, prosélitos, que sempre estarão se relacionando com Deus ou com os diversos serviços prestados pela igreja com uma pergunta silenciosa em suas mentes: mas o que eu ganho com isso? Existe atualmente um modelo de crescimento de igreja neurótico e fundamentado nesse tipo de apelo humanista, fundamentado na sabedoria humana, nada além do que o intelecto. Isso tem gerado uma multidão de novos convertidos humanistas, secularizados, egocêntricos. Porém, se o verdadeiro ministério do arrependimento for restaurado em nossa geração de líderes pastorais, o evangelho puro irá novamente brotar nas mentes e corações de uma nova geração de cristãos. E ainda que tenhamos cristãos nominais ou incrédulos, indiferentes a Deus, eles serão ministrados pela luz transformadora do Evangelho. É possível que o caminho para o crescimento numérico se torne mais lento, pois decidimos não tomar mais atalhos, misturando o Evangelho com a pregação água com açúcar humanista, materialista. Pregar a verdade pode nos fazer perder a popularidade no início, mas ao término será glorioso. Gerar o fruto do arrependimento na psique da congregação é muito mais complexo que promover campanhas de 7 semanas de oração por alguma necessidade. Não que esteja errado substancializar a fé ao longo de 7 semanas para uma resposta de oração, mas gerar o fruto de arrependimento é primordial. Talvez sejamos chamados de estúpidos por alguns incrédulos ou por muitos cristãos religiosos, não importa. 1 Coríntios 2,14 diz que essas coisas são loucura. A palavra no original é mória e só podem ser interpretadas, compreendidas, recebidas espiritualmente. Só pode se entender essa loucura por uma revelação, por um apocalipo. Essa palavra Mória, em inglês, é moron, que significa estúpido. Essa palavra loucura poderia ser traduzida por estúpido. Produzindo o arrependimento verdadeiro. É um mistério, mas as nossas orações fazem parte desse processo até chegar o tempo de Deus. Esperar o tempo em que Deus fará florescer o fruto do arrependimento na mente, no coração das pessoas pelas quais intercedemos. Esse tempo está relacionado à soberania de Deus. Nossa parte é apenas interceder e evangelizar. Não temos o controle dessa experiência. Apenas ao nos unir a Deus, em alguns casos, receberemos o discernimento do quão próximo ou distante esteja esse tempo de rompimento espiritual através do arrependimento, amadurecimento e corações verdadeiramente quebrantados. Isso produzirá cristãos centralizados em Deus e na necessidade dos próximos, e não cristãos centralizados em si mesmos e em suas necessidades. Lembro-me de um casal que, no início do movimento luterano renovado, lá em Joinville, Santa Catarina, são missionários na Inglaterra hoje, mas antes da sua conversão, o marido fazia questão de acelerar o carro para passar nas poças cheias de lama, propositalmente para sujar os crentes, os cristãos que estavam indo para a igreja adorar a Deus no final da tarde de domingo. Também era raiva, ódio perseguidor por qualquer tipo de expressão de fé cristã, inclusive os católicos. Nessa época, ele era escravo de uma entidade demoníaca que incorporava frequentemente nele, semanalmente. A esposa já orava por ele há anos e nada acontecia, até o dia que ela recebeu a revelação de que ela precisava perdoá-lo verdadeiramente, lá no fundo do coração, e não apenas racionalizar o perdão para tantas orações
pelo fruto do arrependimento na vida do marido forem respondidas, florescidas, evidenciadas no céu. As atitudes secretas e interiores do nosso coração muitas vezes impedem Deus de responder nossas orações. É frequente e comum ser primeiro necessário perdoar de verdade aqueles que já declaramos perdão, porém apenas um perdão racional, para somente depois Deus poder utilizar a nossa oração intercessória para liberar e curar a pessoa pela qual estamos dispostos a orar e interceder. É comum você precisar primeiro perdoar ou pedir perdão a alguém antes que você possa receber uma cura sobrenatural. Esses princípios estão interligados. Eu mesmo tive que perdoar minha esposa de verdade, para que as minhas orações por ela pudessem ser atendidas ou respondidas por Deus. Porque eu havia racionalizado o perdão e mentido para mim mesmo, dizendo, Deus, eu já perdoei minha esposa, quando, na verdade, eu havia só racionalizado ela. Creio que minha esposa teve que fazer a mesma mecânica, a mesma engrenagem por mim. Muitas vezes as orações dela para que eu seja transformado não são respondidas, porque ela racionalizou o perdão em relação aos meus defeitos. Isso acontece na sua vida, no seu casamento, acontece na vida de todo mundo. Por isso, coragem e maturidade. Essa esposa, que hoje é missionária na Inglaterra, ungida, poderosa em frutos, em resultados ministeriais na Europa, não sabia como orar eficientemente para o seu marido. Ele tinha problemas com álcool, sexo, com jogos de azar. Ela era recém-convertida, há apenas alguns anos, e nem batizada ela ainda havia sido. Sua fé era tão inconstante quanto uma gangorra. Porém, lendo as Escrituras, saltou aos olhos os capítulos chaves da nossa aula. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 10. E sem nenhum treinamento teológico, ela começou a declarar várias vezes ao longo dos dias palavras e frases do tipo, o véu será removido dos olhos espirituais do meu marido, ele também verá e experimentará a glória de Deus, ainda que a verdade do Evangelho de Jesus ressurreto irá superar, substituir, destruir todo falso evangelho kardecista já estabelecido como verdade em sua mente. Diversas frases como essas passaram a brotar e a serem verbalizadas no interior dela, até que ela começou a declarar que eles iriam adorar a Jesus Cristo juntos e que um não iria mais perseguir nem atrapalhar a comunhão do outro, mas serviriam a Deus juntos. 6 meses mais tarde, o marido dessa intercessora tomou a iniciativa e disse, vamos todos para a igreja, a mamãe hoje está no culto, nós vamos lá assistir o culto junto com ela. Para surpresa dela, rendeu-se a Jesus como Senhor e Salvador. Enquanto ela chorava e via o marido e os filhos no altar, daquela pequena igreja entregando suas vidas ao Senhor, ela começou a ser quebrantada e o Espírito Santo falou no seu interior. Aproximadamente 6 meses atrás, você decidiu perdoar o seu marido, parar de racionalizar o perdão, perdoá-lo e decidiu amá-lo, apesar dos defeitos e os pecados dele. Naquele instante foi fecundado esta experiência que agora seus olhos estão assistindo. A paixão foi embora muitos anos atrás, mas a decisão de amá-lo liberou os céus para que o véu fosse removido da mente, fosse removido do entendimento dele. Cegos pelo orgulho, muitos resistem a Deus como seu Salvador e Senhor pessoal por causa das raízes de orgulho, por causa de uma falsa ideia de ser salvo por obras de justiça, ser salvo pelo bem que pratica ao outro. Como Satanás cega o entendimento do descrente, como um cristão secularizado pode dar lugar a esse véu que cega o entendimento e o impede de receber a revelação de Deus? A palavra cegar em 2 Coríntios 4:4 é tuflo, tem um L, e significa fazer fumaça, cortina de fumaça. Essa ideia está conectada ao sumo sacerdote que balançava o incensário, até que todo o átrio do tabernáculo de Moisés estivesse cheio da fumaça. Mais tarde se reproduziu isso no tabernáculo de Salomão e de Herodes, cheio de incenso, e prosseguisse ao santíssimo lugar, ao santo dos santos, ao lugar da glória de Deus. Havia um véu grosso, pesado, que fazia a separação. Logo adiante, junto da arca da aliança, a fumaça do incensário seria substituída pela manifestação da glória e pelo poder real e efetivo de Deus. Quando rasgam o lado de Jesus, naquela cruz do Calvário, com aquela lança do soldado romano, água e sangue jorram do seu interior. No mesmo instante, o véu foi rasgado no templo, de cima a baixo, revelando a soberania de que essa ação da revelação e da salvação começa em Deus e alcança o homem na terra. Toda revelação é processual. As pessoas se aproximam de Deus de vários modos diferentes. Muitos possuem uma experiência semelhante a de Isaías ou de Saulo. Outros vão caminhando, pisando nas pontas dos pés. Nem todos mergulham nas águas do oceano do Espírito Santo de cabeça. Muitos vão mergulhando nelas lentamente. Essa palavra traduzida por cegueira espiritual também aparece na forma de tufo, sem o L, que é traduzida por arrogante, orgulho, cheio de vaidade.
Tufo, sem o L, é arrogante, é orgulhoso, cheio de vaidade. Tuflo, lá de 2 Coríntios 4:4, com o L é cegar, ou falta de discernimento espiritual. Essa conexão entre a palavra cegueira, tuflo, e orgulho, tufo, é uma das principais chaves espirituais para compreendermos como Satanás consegue manter as mentes cativas, escravas, cegas pelo pecado. O orgulho nos impede de recebermos a revelação de Deus. É o pecado de orgulho transmitido a partir de Lúcifer para a humanidade no Jardim do Éden, que dá direito legal para os demônios permanecerem fumaceando a mente, impedindo a visão, um véu sobre a mente e sobre o entendimento dos religiosos frequentadores de igreja ou sobre os incrédulos cachaceiros que não querem entrar no templo. A principal razão por que boa parte da humanidade rejeita o sacrifício de Jesus e pretende chegar aos céus através da mentira das boas obras é exatamente essa, o orgulho. Ser salvo sem merecer é vergonhoso, é humilhante, fere o nosso orgulho. Para a grande maioria das religiões do mundo, enganam-se crendo que ser salvo seja uma recompensa por boas obras. Mas isso é mentira. Só há salvação através da experiência de fé em Jesus Cristo. O orgulho masculino sempre é maior do que o orgulho feminino. Isso é uma estatística matemática, é uma evidência empírica, observável. Homens, em geral, são mais cegos que as mulheres. O orgulho masculino é diferente do orgulho feminino. Já preguei em diversas nações e distintas culturas, mas sempre observo que o número de mulheres servindo a Deus nas igrejas é muito maior que o número de homens. Não apenas no mundo hispano, mas em todas as culturas da Terra. É difícil encontrarmos famílias nas igrejas em que primeiro os homens receberam Jesus e depois as esposas com os filhos vieram congregar. Via de regra, acontece o inverso. Existem esses casos, mas são isolados. A grande maioria das famílias, as esposas rendem-se ao Senhor primeiro e depois os maridos vêm frequentar a igreja. Por que essa estatística? Por causa do orgulho masculino ser diferente das estruturas de orgulho feminino. Adão no Éden era o mais humilde, era o administrador de Deus, criado à imagem e semelhança de todos os seres da criação e expressava a maior humildade e disposição em servir em amor todos os demais seres. Adão no Éden era a expressão e a representatividade do próprio Deus. E Deus é humilde e Adão era o ser e o elemento da criação mais humilde do planeta Terra. Aquilo que era a nossa maior virtude antes da queda tornou-se o nosso maior defeito, calcanhar de Aquiles depois do pecado original. O desejo de liderar, servindo em amor, tornou-se um instinto pecaminoso de dominar e controlar. A natureza de dar e ofertar tornou-se um instinto de reter e guardar para si, obter mais, possuir gananciosamente. Uma antiga humildade cheia de segurança tornou-se num orgulho inseguro e medroso, covarde. Jesus veio exatamente para demonstrar-nos como é possível reverter esse quadro e aprender com ele, a fim de tornarmos a ter aquela inocência original. Se você percebe que o seu marido tem esses efeitos, não adianta encher a paciência dele. Ele está no processo de amadurecimento e de transformação. Alguns são instantâneos, rápidos, outros levam décadas. Eu acho que no meu caso leva séculos, mas o Senhor aperfeiçoa o seu poder nas nossas fraquezas dia após dia. Nos agendamentos pastorais existem sempre muito mais mulheres pedindo conselho e ajuda do que homens. Embora o casal esteja com problemas em casa, o orgulho masculino é diferente do orgulho feminino. Essa compreensão de que o orgulho na mente das pessoas pelas quais você intercede as impede de renderem-se a Deus fará você orar sobre 2 Coríntios 10, 3 a 5 com uma nova perspectiva. Porque andamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa batalha, milícia, luta, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos, sofismas e toda a altivez, influência cósmica da maldade, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, todo o pensamento em obediência a Cristo Jesus. Todo o contexto desse texto é batalha espiritual, é guerra pelos outros, intercessão por outras pessoas. Podemos pegar esse texto, ler ele e aplicar os versículos de uma forma pessoal às nossas vidas e às nossas necessidades individuais. Porém, o contexto aqui é guerra, luta, intercessão em favor dos outros. A versão da Bíblia Viva diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus apenas não nos dá uma solução para o problema do orgulho, como também oferece um remédio para inúmeras outras fortalezas, incluindo o orgulho. Inúmeras fortalezas espirituais da maldade que estão presentes nas nossas vidas ou nas vidas das pessoas pelas quais intercedemos. Quando o texto diz que nossas armas não são carnais, significa que elas não são humanas.
não são racionais, não são lógicas, não são naturais, não são matemáticas. São, sim, armas sobrenaturais, místicas, poderosas em Deus. Essas armas não são de Deus nem dos anjos, são nossas. Elas vieram de Deus, mas Ele colocou nas nossas mãos. Por isso a responsabilidade de ativar, usar ou ficar assistindo TV é nossa. Você não evangeliza por métodos ou técnicas. Não deve ser persuasão humana. Sempre que alguém tenta evangelizar outra pessoa na força e na persuasão de sua alma, temos um típico caso de evangelismo chato e religioso. Nas melhores das possibilidades, você obterá uma barreira no seu relacionamento ou terá produzido mais um prosélito para a sua religião. Porém, não haverá novo nascimento. Não tente confrontar as fortalezas de orgulho nas pessoas que você ama e intercede nas forças e habilidades humanas de sua nova religião. Isso não funciona assim. Somente pelo poder de Deus funcionará. Eu e você somos santos detonadores de Deus. Dinamite é dele, mas nós ativamos pela intercessão e pelo ensino, pela pregação do evangelho. Deus está gritando: parem de utilizar suas armas humanas e renunciem a mim. Eu farei vocês fluírem e operarem em armas que são superiores, melhores, poderosas. Porém, elas só funcionarão nas mãos de vocês se estiverem intimamente ligados a mim. Juntos destruiremos fortalezas, sofismas, toda altivez que se levanta contra a revelação de Deus. A palavra poderosas é dunatos, muitas vezes traduzidas por milagres. Essas armas autorizadas por Deus operam milagres através de nossas vidas. Dunatos também pode ser traduzido por possível. Essas armas poderosas em Deus operam o impossível através de nossas vidas. Torna possível o impossível. Você conhece alguém que seria impossível converter? Conhece alguém que seria impossível frequentar a sua igreja? Conhece alguém que seria impossível aceitar a oração? Pois esse dunatos opera o impossível e é poderoso em Deus para convencer o inconvencível. Dínamos, você já está familiarizado, é a palavra traduzida por poder, Atos capítulo 2, verso 8, também traduzida por dinamite. Em outras palavras, Deus está dizendo que colocou dinamite nas nossas mãos. Esse poder de Deus que em nós opera é a dinamite dele para a destruição das fortalezas, sofismas, altivez. Tanto a tradução derrubar ou destruir fortalezas traduzem a palavra cataireses. Essa palavra significa destruir com violência. Catareses dá essa conotação de uma destruição forte, violenta, de golpear o véu até que o véu saia dos olhos do incrédulo. Nós somos os agentes demolidores de Deus, para remover o véu da mente dos incrédulos ou religiosos. Estava no centro antigo de Boston, nos Estados Unidos, e vi bolas gigantes de aço derrubando prédios antigos, e me informaram que naquela área era proibido utilizar explosivos, era uma parte histórica, tombada pelo patrimônio histórico da cidade de Boston. Assim funcionam as nossas orações pelos perdidos. Às vezes é lento e progressivo o efeito da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa insistência de evangelizar. É aquela bola gigante de aço fazendo golpes e golpes para derrubar o concreto. Já assisti pela televisão inúmeras explosões e a única diferença é o tempo. Apenas alguns segundos, todo o prédio caiu por terra. Alguns virão a Cristo ao longo de meses ou anos de oração removendo o véu, tirando fumaça da mente deles. Outros o receberão em apenas alguns segundos. Não importa quanto tempo você tem colocado dinamite, só importa que no momento certo toda essa dinamite irá explodir. Veja os arranha-céus e os escombros caindo por terra agora. Conceito de paga como demolição. Cataireses. Eu quero falar sobre uma mulher chamada Sueli, a experiência de orar por uma mulher no hospital psiquiátrico. Eu orei por muitas pessoas no hospital psiquiátrico, mas Sueli é uma das que me marcou. No início do Ministério de Cura Interior e Libertação, eu ia com um pequeno grupo de irmãos orar e adorar a Deus no hospital psiquiátrico. Havia uma mulher chamada Sueli que ninguém podia tocar, ninguém entrava no quarto dela, e quando havia algum procedimento médico, sempre envolviam vários enfermeiros e médicos para sedá-la. E nosso primeiro encontro, ela ficou possessa por um espírito maligno e basicamente me insultou com palavrões, expulsei o demônio dela, tudo foi aparentemente resolvido. Semanas depois, já havíamos orado e feito um relógio de intercessão por ela, ainda estava muito agitada, mas foi a primeira vez em anos que ela permitiu que alguém tocasse nela sem reagir com violência. Logo na sequência, voltou a falar bobagens, palavrões e fica doida. Alguns dias, uns 2 ou 3 meses depois, quando chegamos lá, os enfermeiros estavam nos recebendo como se fôssemos jogadores de futebol, eles só faltaram tirar foto conosco.
Ela havia tornado a comer com os talheres, feito pessoa, feito gente, não comia mais como bicho. Eles queriam saber qual a técnica ou terapia que nós estávamos aplicando nela para ter resultados tão fantásticos. Apenas nos alegramos e falamos do poder da oração. Várias pessoas oravam durante a semana com a foto dela. Começamos a decretar profeticamente que todos os calos na alma dela seriam removidos. Profetizávamos uma mente renovada, sarada, livre de todos os traumas e amarguras. Sem um entendimento teológico profundo, estávamos removendo os logismos da mente dela, ou seja, os sistemas de crença da maldade. Descobrimos que ela havia sido estuprada muitas vezes na infância, começamos a amarrar todos os demônios que a infestaram ao longo dos diversos traumas, decretamos que todas as forças malignas não exercessem mais nenhum tipo de influência sobre a mente dela, cortamos toda a comunicação com as trevas, os demônios que falavam no ouvido esquerdo, noema, ou seja, influência cósmica do segundo céu conectada na glândula coronária dela, quebramos essa influência do inferno. O fim dos pensamentos cativos, o fim dos dardos inflamados na mente dela. Declarávamos que todas as portas malignas de acesso à alma e ao espírito dela fossem lavadas pelo sangue de Jesus, fechadas, canceladas. Decretávamos ali o poder de Deus. Porém, depois de um ano aproximadamente orando e visitando ela, pela primeira vez ela verbalizou que desejava ajuda para mudar de vida e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Levou um ano, mais ou menos, essa engrenagem, até ela fazer o que nós queríamos que acontecesse na primeira visita. Isso é paga, demolindo as estruturas da maldade na mente dela. Cataireses. Então, nem todas as pessoas em hospital psiquiátrico têm demônios, mas muitos têm demônios. Mas traumas emocionais são plataformas ou fortalezas mentais onde os demônios usam para impedir a pessoa de ter a revelação correta de Deus. Fortalezas espirituais da maldade, a prisão interior que Satanás utiliza para torturar. O conceito principal dessa expressão é fortalezas espirituais da iniquidade, da maldade, do pecado. É derivado do termo oshuroma, o qual é a composição de echo, que significa ter ou possuir, e o conceito de forte. Logo, o significado de uma fortaleza espiritual na vida de um cristão ou incrédulo é um lugar forte, seguro, de onde é possível possuir área da vida da pessoa envolvida. Também pode ser traduzida por castelo, fortaleza, masmorra. Tudo depende do contexto do texto. Pense agora num castelo medieval. Todas as coisas acontecem com a Cinderela, com a Rapunzel, quando ela está presa no seu castelo. A primeira é que os lá de fora não conseguem entrar. Isso pode ser bom por um período de tempo, porque ela está cansada, sem forças, de tantos mecanismos psicológicos para impedir traumas, feridas cíclicas. Num segundo momento, ela descobrirá que ela se tornou vítima da própria falsa proteção. O segundo aspecto é que ela também não consegue sair de dentro dessa masmorra, sair de dentro desse castelo, sair de dentro dessa concha, porque para se proteger dos traumas, ela agora também não consegue se relacionar com o mundo lá fora. Então é uma faca que corta para os dois lados e sempre destrói. Não permite que ninguém entra, não consegue sair de dentro desse calabouço emocional, psicológico ou demoníaco. Essa é a principal armadilha que Satanás utiliza para aprisionar pessoas no mundo emocional e espiritual. Ao fecharmos-nos em nós mesmos como defesa e tentativa de impedir novos traumas, frustrações e decepções, estamos abrindo algumas áreas da nossa vida para sermos escravizados, no fundo, por demônios e sentimentos malignos. Ao impedirmos que ninguém entre em nossas fortalezas emocionais, estamos impedindo o próprio Deus de se revelar a nós como um Pai perfeito. Lucas 4,18 nos afirma que Jesus Cristo veio para libertar os cativos, libertar os escravos, libertar os aprisionados nas mais diversas estruturas e fortalezas mentais da maldade. Tudo começa com uma ferida emocional e uma prática cíclica de lambê-la e enganar-se a si mesmo. Essa simples autocomiseração rapidamente se tornará uma fortaleza espiritual. Nos dias de hoje, Jesus continua o mesmo ministério de libertação através da nossa instrumentalidade, através da sua igreja. Vejamos agora, além das fortalezas espirituais mentais, já descritas em 2 Coríntios 10:5, como operar e como destruir os sofismas, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, as tentações, os pensamentos malignos, os dardos inflamados do inimigo na mente. Fortalezas espirituais da maldade, padrões de pensamento pré-estabelecidos como sofismas. Toda estrutura doutrinária herética, legalista, autoritária ou controladora é um sofisma na mente da pessoa que pretende servir a Deus, mas na verdade está servindo a líderes corruptos. É ela mesma, ela está servindo ao diabo. Saulo matava os cristãos e acreditava estar fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, mas na verdade servia ao sistema judaico do partido dos fariseus e servia ao próprio diabo. O conceito no original é logismos,
traduzido por sofismas ou falsos argumentos. Em teologia, é comum debates entre diversas linhas de interpretação doutrinária. Muitas vezes o teólogo já recebeu a luz e revelação do Espírito Santo que sua linha de argumentação está errada, fora da palavra, mas por uma questão de conveniência denominacional, teimosia, e não reconhecer que ensinou errado durante os últimos 30 anos na sua vida ministerial, ele insiste em construir palafitas teológicas, maquetes, manipuladores, simplesmente para vender livros ou DVDs. Isso é um sofisma. Para esse tipo de cristão incrédulo, o importante não é a verdade bíblica, o importante é a verdade dele. São os óculos sofismas são óculos através dos quais os homens aprendem a ler e interpretar o mundo. Humanismo, racionalismo, filosofias, ateísmo, hinduísmo, budismo, islamismo, racismo, intelectualismo, judaísmo, materialismo, hedonismo, sentir o prazer em tudo, acima de qualquer preço ou qualquer custo. Narcisismo, o culto narcísio de si mesmo. Homossexualismo, consumismo, mormonismo, espiritismo e tantos outros ismos que a humanidade possui. Todo e qualquer sistema de crença que faça as pessoas pensarem e funcionarem dentro de um algoritmo cíclico, a mente humana, quando ouve a pregação do evangelho, já está treinada e programada pela maldade a filtrar e rejeitar a verdade da informação nova bíblica, sempre filtrando ou comparando com os sistemas de crenças já estabelecidos dentro do indivíduo anteriormente. A nível subliminar, muitos não conseguem receber a revelação de Jesus ou Cristo, pois seus sistemas de crenças os programaram a rejeitá-lo. Primeiro, esses logismos precisam ser destruídos para que o indivíduo consiga receber a revelação de Jesus. Eles não ouvem o que nós estamos falando, eles apenas ouvem aquilo que o sistema de crenças maligno filtrou das palavras que nós falamos. Por isso devemos pregar a mesma verdade várias vezes. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Muitas vezes eu compartilhei o evangelho com adolescentes que foram abusadas sexualmente. Ao longo dos diversos ciclos de traumas e abusos, ela invocou a Deus e os cristãos ao redor não fizeram nada para ajudá-la. Não denunciaram para a polícia. Fingiram não saber do abuso que elas sofriam para não precisar brigar com o agressor. Elas foram crescendo com um sentimento de impotência diante daquele quadro de agressão. Hoje elas podem até não estarem mais vivendo expostas ao antigo agressor, mas aquele mesmo padrão pecaminoso que elas absorveram passivamente, muitas vezes elas agora irão reproduzir, multiplicar ativa e agressivamente. É o ciclo da ferida da iniquidade. Não importa o quão ungido você seja ao proclamar a palavra de Deus para essas pessoas e falar que Deus nos céus é um pai de amor. Isso soa esquisito, pois o referencial de pai biológico ou padrasto que elas carregam, essas imagens malignas construídas dentro delas, as impede de receber a revelação de um pai celestial bom, perfeito, amoroso. Primeiro, essas estruturas e feridas emocionais precisam ser destruídas para somente depois apresentarmos Jesus e as conduzirmos a uma viva e real revelação do pai de amor, do pai das luzes, do pai perfeito. Outro dia estava argumentando com um homem que identifiquei um tipo de logismo totalmente atípico, diferente. Ele era bom pai, bom marido, bom empresário e bom amigo e ajudava sempre praticando caridade. Ao falar da necessidade de arrependimento dos seus pecados, ele respondeu que não precisava de Jesus nem de uma igreja local, pois a sua conduta era acima da média. E de fato, socialmente falando, ele era uma pessoa exemplar. Era o típico caso de logismo do bom mocinho. Cansado de ouvir essas chamadas de rádio e televisão evangélica, que só diz para derrotado visitar a igreja, ele concluiu dizendo que era muito importante o trabalho social das igrejas e que desejava que nós continuássemos a realizar esse trabalho para os outros. Porém, ele entendia que sua justiça pessoal era muito boa e não precisava de um salvador pessoal. Ele estava evoluindo espiritualmente sozinho. Ore a Deus e peça para que ele revele quais são as estruturas de pensamento, quais são os sofismas na mente das pessoas pelas quais você ora e na sua própria mente. O orgulho é o principal instrumento que impede as pessoas de reconhecer a necessidade de um salvador pessoal. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, altivez, upzoma, uma influência cósmica demoníaca do segundo céu. Aulas anteriores a gente falou muito sobre o conceito de primeiro, segundo, terceiro céu. Se vocês estão nos conhecendo agora, volte lá, assista as aulas desde o início, mas por hora o que eu quero dizer para você é que a tradução literal, livre desse texto seria qualquer coisa elevada ou qualquer coisa acima da cabeça, upzoma, uma tradução livre dessa palavra, desse conceito no original. Mas na prática é todo tipo de conexão entre a nossa glândula coronária e o cosmos, segundo o céu. Aulas anteriores já foi desenvolvido, não vou chover no molhado. Esse é um outro aspecto do véu maligno sobre as mentes das pessoas. Normalmente é ali que acontece a mediunidade, a incorporação, ou ouvir vozes, ouvir sons, ver vultos.
cancela-se essa conexão da glândula coronária com o cosmos e liga-se a pessoa ao terceiro céu, a Jesus, ao trono da glória, mediante uma experiência de profissão de fé e de ser ministrada pelo poder do Espírito Santo. A semente da palavra de Deus precisa ser lançada, semeada, mas sempre que a lançarmos numa terra arada e preparada pela intercessão, teremos maiores resultados. Esse conceito de upsoma também está ligado ao orgulho, que já descobrimos na palavra segou, de 2 Coríntios 4, 3 e 4. Lembra da diferença do L e sem o L? Sempre que formos orar e misturar e ministrar uma pessoa altiva, orgulhosa, arrogante, ela demonstrará essa soberba. A mente dele sempre estará ligada aos tronos demoníacos do zodíaco, aos demônios que se apresentam como falsos mestres construtores do universo. Você já experimentou distribuir comida para pessoas carentes? Existem pessoas soberbas, orgulhosas, até entre os mendigos e os necessitados. É uma influência cósmica maligna que precisa ser desligada pela oração em nome de Jesus. Encontrei um dicionário que definiu upsoma como essa palavra altivez, como um orgulho que se levanta contra Deus. Envolve todos os tipos de mecânicas neurais de autoafirmação, falso senso de superioridade, soberba, ou tentativa humana de construir tronos acima do trono do Deus Altíssimo. Existe um aspecto do orgulho que Deus deu, que é bom, que é positivo. O orgulho por si só é um negócio neutro, mas no contexto de orgulho arrogante, soberbo, é um orgulho que impede a pessoa de receber ou de reconhecer a necessidade de um salvador pessoal. O orgulho bom é aquele senso que Deus estabeleceu dentro de todo ser humano, de que eu trabalhei, eu produzi, e isso me deu uma satisfação, um orgulho, um senso de que eu existo e eu estou cumprindo a minha identidade e o meu destino. Esse é um aspecto positivo do orgulho, que não é o caso apresentado no texto, porque esse orgulho positivo não impede ninguém de receber a Jesus como Senhor e Salvador. A parte boa é que Deus já nos deu as armas necessárias para destruirmos essas estruturas neurais da maldade, em primeiro lugar nas nossas vidas, em segundo lugar na vida das pessoas que o Senhor trará ao nosso encontro para orarmos. O Senhor nos garante que iremos derrubar todas as fortalezas, muralhas, toda a altivez, todos os sofismas das trevas na mente de quem nós nos dispomos a interceder. Dardos inflamados do maligno. Pensamentos, tentações, dardos inflamados na mente, aprendendo a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Libertação não é uma experiência, não é uma oração, não é um exorcismo. Sempre será um processo de amadurecimento, fortalecimento no Senhor e resistência demoníaca, seguida por renovação da mente e fortalecimento espiritual a fim de vencermos as nossas inclinações adâmicas, mortificar a nossa carne. Uma das principais evidências que seu processo de libertação está chegando ao fim é que você conseguirá trazer seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. A palavra no original traduzida por pensamentos é noema, que também é traduzida em outras passagens por planos, projetos, invenções ou tramas. Esse conceito está intimamente ligado aos pensamentos espontâneos que são produzidos em nossa alma. Tentações, imagens mentais, quadros de pornografia, homicídios, brigas, quando elas brotam espontaneamente na alma do incrédulo ou do cristão, o apóstolo Paulo se refere a isso como dardos inflamados do inimigo. Devemos orar diariamente para as nossas mentes serem protegidas desses ataques malignos e principalmente orar pelos incrédulos ou recém-convertidos, a fim de que sejam fortalecidos na fé até concluírem seus processos de libertação interior. Declare que nenhuma arma forjada contra você ou contra os incrédulos e recém-convertidos irá prosperar. Amarramos pela intercessão os planos e conspirações demoníacas contra os descrentes ou bebês espirituais. Segue agora uma pauta de intercessão com 7 pontos importantes e relevantes para você ter em mente quando estiver orando por incrédulos ou pessoas amarguradas que abandonaram a comunhão cristã. Lembre-se, o incrédulo não pode guerrear por si mesmo. Ele não ora de modo eficaz nem eficiente. Ele ainda não possui as armas poderosas que Deus já colocou em nosso espírito de adorador. Não quer dizer que Deus não ouça o incrédulo. Ele ouça o satanista, o feiticeiro. Ele ouve todo mundo. Mas somos nós quem devemos empunhar essas armas divinamente dinâmicas e lutar. Certamente os poderes das trevas irão nos resistir por algum período de tempo, mas não desista, eles cairão por terra e o Senhor será glorificado. Pauta de intercessão por incrédulos. Tenha em mente esses 7 tópicos quando for orar por alguém. Neemias 4:14. Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos. Pelejai, orai, lutai, combatei pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. 1.
Comece orando, pedindo a Deus que o Senhor o auxilie a orar pela vida dessa pessoa específica. Sempre diga o nome dela, até que o véu seja removido do entendimento dela. Declare novos níveis de revelação da pessoa de Deus e novas informações bíblicas bombardeando a mente do incrédulo. Declare uma fome, uma sede pelos assuntos sobrenaturais, pelos assuntos bíblicos, pelos assuntos de Deus. Comece a surgir no interior dessa pessoa. Concentre-se em palavras e atos proféticos, gestos e símbolos com as mãos, como se literalmente você estivesse rasgando o véu da mente dessa pessoa. Peça a Deus para ele se revelar a ela como um dia ele se revelou a você. 2. Invoque o Espírito Santo sobre essa pessoa. Declare o pairar da sombra do Senhor sobre ele, envolvendo essa pessoa numa nuvem de glória, nuvem de luz, nuvem de fogo divino. Declare anjos ministradores ao seu redor, o protegendo, e peça ao Senhor que estabeleça uma cerca de fogo ao redor para impedir os ataques demoníacos de fora e uma cerca de espinhos para impedir que a própria pessoa saia de dentro do perímetro da vontade perfeita de Deus para a vida dela. Decrete que os olhos espirituais sejam abertos e que as faculdades espirituais embotadas dessa pessoa comece a ser limpa, lavada, removida pelo sangue de Jesus. Declare que uma sensibilidade espiritual tomará conta dessa pessoa ao ponto dela começar a ter sonhos, visões, intuições com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo conduzir essa pessoa em uma vida poderosa de revelação de Jesus. O Cristo, através do sacrifício de Jesus, essa pessoa passará a ter plena comunhão com o Pai Celestial. 3. Ore pedindo a Deus e decretando sobre as circunstâncias que a pessoa está vivenciando atualmente, que mudanças comecem a ser aceleradas. Traga à existência um novo círculo de relacionamento comercial, acadêmico, familiar, amigos. Declare pessoas piedosas e cheias do Espírito Santo sendo implantadas por Deus na vida dessa pessoa pela qual você intercede, a fim de comunicar o Evangelho e orarem por ela também. Decrete que profetas cheios do poder de Deus encontrem essa pessoa e orem com violência profética, profetizem, revelem segredos ocultos que você já sabe, mas que alguém que não conhece pode, pelo Espírito, por inspiração, revelar. Apontem caminhos novos e confrontem em amor. Decrete que as más influências ao redor dessa pessoa também serão salvas, libertas por Jesus, mas se for necessário, por um período de tempo, sejam afastadas dele. Cancele toda influência maligna através desses relacionamentos, namoros, influências mundanas. 4. Comece a pedir perdão pelo pecado de orgulho e rebelião, identificando-se com os pecados dessa pessoa. Faça um simbolismo profético de declarar para Deus as palavras que, num futuro próximo, a própria pessoa iria confessar como pecado perante o Senhor. Cancele todos os algoritmos do inferno na mente dela. Use as armas poderosas em Deus e destrua na mente dela todas as fortalezas malignas que você tiver conhecimento. Peça ao Senhor a revelação das estruturas demoníacas que estão torturando essa pessoa e ninguém conhece. Nessa hora, as revelações brotarão. Existem traumas que o Senhor revelará para o intercessor. Apenas interceder. Não vai sair fofocando nem conversando com ninguém. Apenas declare o sangue do Senhor Jesus lavando, limpando a água da palavra de Deus, restaurando o interior dessa pessoa ferida. E para cada padrão pecaminoso que você orar, destruindo pela fé, declare, implante, traga à existência um novo padrão de bênçãos, um novo sistema de valores, segundo os valores do reino do céu, sendo instalado, ativado, palavras proféticas no lugar das fortalezas malignas que estão sendo destruídas. 5. Ataque pela oração com palavras afirmativas e fortes todo o sistema de crença conhecido como demônios e padrões pecaminosos que estejam impedindo o evangelho de frutificar na vida dessa pessoa. Arranque da mente dela as ervas daninhas, arranque as árvores da maldade, arranque e destrua todas as estruturas de pensamento doutrinário de manipulação, mentira, heresia, engano, que essa pessoa carrega dentro de si. Destrua os óculos e os filtros neurais que estão impedindo ela de reconhecer, de ver, de receber a glória de Deus como ele verdadeiramente é. Para cada pessoa, Deus poderá revelar e dirigir intuitivamente você a orar por coisas específicas e diferentes, mas em geral essa é a hora de arrancar da alma dela toda imagem mental negativa de Deus como pai, pedir perdão por identificação pelos traumas causados pela mãe, padrasto, madrasta, primos, irmãos, membros de antiga igreja, membros de antigos ministérios, antigos pastores ou atuais pastores, figuras de autoridade como um padrão policial ou um patrão na empresa, cancelando todo o falso referencial de Deus e de autoridade espiritual, estabelecendo um novo referencial como Jesus Cristo, o próprio Deus Pai Todo-Poderoso. Declare um manto de paternidade espiritual, quebrando todo o jugo de orfandade espiritual, quebra a independência espiritual, rebelião, peça que o estado de obstinação seja revertido. Por fim, ataque frontalmente contra Satanás e seus demônios, ordene que eles saiam, soltem, caiam por terra, invoque o sacrifício de Jesus, declare que em breve a pessoa, cite o nome dela, fará profissão de fé pública, entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador, submetendo ao senhorio. Declare que você entra na casa do valente, Satanás, e amarra, e que o mais valente, o todo valente, Jesus, irá entrar e se revelar a essa pessoa.
Levante escudos espirituais ao redor da sua mente e da mente dessa pessoa. 7, termine esse período de oração invocando o poder de Deus sobre a pessoa e sobre você. Declare uma fome e uma sede sobrenatural brotando, se multiplicando dentro dela. Decrete a troca das vestimentas espirituais. Profetize que ela será lavada pelo sangue de Jesus, coroa de justiça ao invés de cinzas, veste de louvor e adoração ao invés de depressão, ódio, óleo de alegria, vinho novo. Declare que ela deixará de se embriagar com álcool e ficará embriagada pelo amor e pelo poder de Deus. Peça ao Senhor para vestir essa pessoa com vestes espirituais. Brotar novos cânticos. Peça que os anjos retirem todo o disquete da maldade. Mais uns 3 a 4 minutos nós vamos encerrar a aula, mas essa parte é muito importante. Peça que os anjos retirem todo o disquete da maldade e toda a programação neural do inferno e seja apagada pelo fogo do Espírito Santo, e o sangue de Jesus limpe completamente um novo sistema de valores, segundo a palavra de Deus, venha dos céus, seja ativado no interior dela. Desligue a glândula coronária do cosmos e peça a Deus para se revelar a ela, que ela seja conectada diretamente à sala do trono. Peça que o Senhor receba essa pessoa e inspire na dimensão da sala do trono, que essa pessoa tenha a mesma experiência que João teve em Apocalipse 4, que Ezequiel teve em capítulo 1, que Daniel teve no capítulo 7. Peça a Deus se revelar a essa pessoa como ele também se revelou a Saulo no caminho de Damasco. Declare o Espírito Santo a convencendo da justiça, do juízo do pecado. Proclame João 16 sobre a vida dela. Decrete Atos 26, 18 sobre a vida dela e arranque simbolicamente dela arranque ela das trevas, implantando ela no reino da luz. Eu quero concluir a aula de hoje com algumas considerações. Espero que a sua eficácia e eficiência aumente significativamente ao aplicar o seu coração a orar pelos incrédulos ou cristãos. Espero que essas 7 chaves, 7 princípios de oração te auxiliem muito. Muitos deles não são apenas prosélitos, mas nunca nasceram de novo. Não seja tímido, não tenha medo, o Senhor irá diante de você e a nossa responsabilidade é apenas seguir os passos que Ele nos revelar. Peça ao Senhor revelar a você e o direcionar a escrever diversas novas estratégias de oração e argumentação espiritual. Peça ao Senhor por novos modelos de oração, por saturação evangelística. Peça ao Senhor para colocar no seu coração o mesmo sentimento que Ele possui em relação às pessoas pelas quais você for interceder. Invoque o espírito de compaixão, pranto, súplicas, quebrantamento. Utilize armas poderosas que Deus já colocou nas nossas mãos, no nosso espírito, para arrancar sofismas, destruir fortalezas mentais e quebrar toda conexão maligna com as trevas, com o cosmos, desligando as pessoas do segundo céu, transportando-as para a sala do trono, a fim de receberem do próprio Pai a revelação do seu amor. Quem disse que seria fácil? Mas posso lhe garantir que será glorioso. Eu quero que você responda essas perguntas por e-mail. São 4 perguntas para a aula de hoje. E quero que você deposite sua oferta missionária. Eu vou encerrar a aula de hoje. Nós estamos realmente precisando da sua participação financeira para que esse projeto possa continuar. Muitas pessoas estão nos pedindo apostilas, mas lá no passado depositaram uma oferta e nunca mais tornaram a depositar. Nós precisamos que todo mês as pessoas participem financeiramente conosco. As pessoas que depositarem suas ofertas receberão um material, terão todas as informações, como esse modelo de oração e todo o texto da aula de hoje. Banco Bradesco, agência 2518, conta corrente 10-263, dígito 6. Uma oferta pessoal em nome de Gelson Becker. Conto com você, conto com a sua oração, conto com a sua participação financeira e, principalmente, conto com a sua divulgação no Facebook, no Google, nas diversas comunidades. Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus.